Esperar o pessoal aí começar a chegar. Tem nossa live aqui do Sechat para falar sobre cannabis. Vamos esperar o pessoal chegar aí, então. Nossa live começa às 19 horas com o Dr. Pedro Pierro para a gente conversar um pouquinho sobre cannabis medicinal. Vamos esperando a galera chegar. Boa noite, Edu. Eu sou a Carol, eu sou a Caroline Apple, repórter aí, né, do Sechat. Doutor Pedro tá aí né, com a tecnologia, se ambiente com a tecnologia. Doutor Pedro, você tá de Olá, ladinho, assim, ó. Eu acho que você tem que arrumar a câmera, doutor peraí que eu Pedro. estou testando o negócio aqui. Você tá de ladinho. Então, quando o doutor Pedro tá testando ali a parte da tecnologia das lives, queria dar boa noite aí pro pessoal que tá chegando. Como eu falei, eu sou a Caroline Apple, eu sou repórter do Sechat, ao lado da Valéria França, da nossa estagiária Isabela Borges. A gente que tem feito aí o Estou de conteúdo para lado. vocês, tá? E eu já estou aqui com o doutor Pedro, né, para a gente começar a nossa live às 19 horas. E aí, já estou cobrando a gravata do doutor Pedro, que é um clássico, né? Então, deixa ele se ajeitando, o horário certo para a gente entrar na hora que o pessoal, né, todo estiver aqui, o doutor Pedro voltar. Né? Então, hoje a gente vai conversar aí sobre cannabis medicinal e coronavírus. A gente, por ser um portal especializado, tem recebido várias informações, né? Várias dúvidas de vocês. E aqui também é um espaço para vocês ir deixando as dúvidas de vocês nos comentários, né? Conforme for chegando, eu vou anotando e na hora certa a gente passa para o doutor Pedro para ele fazer aí as elucidações, tá? Então, agora com esse movimento todo do coronavírus, tem muita informação, né, truncada a respeito do uso da cannabis, muita fake news e coisas que, né, a gente está mexendo com a saúde. Fake news já é prejudicial, né? Então, imagina a fake news quando a gente está falando de um assunto tão importante quanto a saúde das pessoas, né? Então, para a gente ficar atento ao que está acontecendo, a gente decidiu montar essa live, né? Para que vocês tenham a chance de ter informação de qualidade, né? E uma informação aí, vamos convidar aqui o doutor Pedro novamente para o nosso chat. Só um minutinho, né? Para nossa live, não o nosso chat. E muito legal a presença de vocês aqui. Ele continua de lado, doutor Pedro. Vamos mostrar essa câmera. Então, muito gratidão aí a todos que estão chegando, os leitores do Sechat. A gente agradece demais, né, a confiança que vocês têm no nosso conteúdo, que é feito com muita responsabilidade, né? Então, vamos esperar aí o horário da live mesmo, que é às 19 horas. Estamos aí juntando o pessoal, né? Para que a gente tenha mais pessoas aí ouvindo um pouco mais sobre cannabis medicinal e coronavírus, que é muito importante. Vão deixando suas dúvidas nos comentários, como eu falei, eu estou aqui fazendo um apanhado dessas dúvidas que a gente vai tirar daqui a pouco com o doutor Pedro Pierro. Para quem não conhece o doutor Pedro Pierro, ele é um dos primeiros prescritores de cannabis medicinal no Brasil, né? Ele é um neurocirurgião, então aí já tem um pessoal que está sendo tratado com ele até desde 2014, né? Então, ó, começou a chegar as dúvidas de uma maneira, né? Se fumar adianta para o coronavírus, são dúvidas que não são simples, tá, gente? Que tem muita gente que tem, porque a gente sabe quais são muitos dos efeitos na literatura médica, né? Então, os efeitos benéficos da cannabis medicinal, a gente sabe. Então, a gente começa a fazer uma relação, né, com os sintomas da Covid e tal. Só que isso tudo ainda é muito especulatório, né? A gente precisa ter fontes seguras, fontes certas, né? Para que a gente consiga fazer o uso dessa substância que tem ajudado tanta gente de forma responsável, né? Então, daqui a pouquinho o doutor Pedro Pierro vai estar com a gente aqui, né? Deixa eu ver se ele já está aqui. Eu vou convidar ele novamente para esse processo, para ele entrar com a gente, para a gente dar início à live às 19 horas, daqui 5 minutinhos. Continuem mandando suas dúvidas. Vão me dizendo também se o áudio tá legal, se a imagem tá legal. E vamos conversando, né? Deixa eu tentar adicionar mais uma vez o doutor Pedro Pierro. Então, o doutor Pedro, ele vem aí, ele também é nosso consultor científico do Sechat, né? Para quem não sabe. Então, aí uma fonte super segura, super, né?
Vamos lá, já tem chegando algumas dúvidas sobre, ah lá, ajuda a acalmar. A gente vai saber tudo isso com o doutor Pedro, que agora ele tá certinho, né? A câmera tá correta, eu vou arrumar a minha também. Doutor Pedro, só falta sentar na cadeirinha, né? Olha ele aí. Boa noite, doutor Pedro. Boa noite. Estão sentindo falta da sua gravata borboleta. Verdade, como eu estou trabalhando de casa, então estou meio informal esses dias. Você está me ouvindo bem? Tá um pouco longe, mas o áudio tá bom, a imagem tá boa. Se você conseguir chegar um pouco mais perto do aparelho para melhorar para os nossos leitores também, aí quem tá vendo a live, ia ser ótimo. Se não, acho que se você falar um pouquinho mais alto, resolve. O Max disse que tá ok. Como é que tá o áudio aí, pessoal? A Fernanda também disse que tá ok, o Giovanni também, o Gil Victoriano. Então, acho que tá ok, né? Beleza. E beleza? Eu acho que tem mais 3 minutinhos. Acho que, doutor Pedro, enquanto a gente não começa oficialmente a live, que está marcada para as 19 horas, será que você pode dar aí eu já dei um pouco aqui um parecer né, da sua trajetória com a cannabis medicinal, mas se você quiser falar um pouquinho mais para quem está chegando agora. Bem, meu nome é Pedro Pierro, sou médico neurocirurgião e dentro da neurocirurgia eu faço a neurocirurgia funcional. Então, é uma parte da neurocirurgia voltada ao tratamento cirúrgico de epilepsia, Parkinson e outras doenças. E por conta disso, acabei iniciando a prescrição de cannabis medicinal desde 2014. Então, estou aí há quase 6 anos prescrevendo produtos à base de cannabis, porque eu tenho esses pacientes, né, os pacientes mais refratários às outras terapias. Muito bom. Então é isso. Para quem não conhecia, né, e não conhece o doutor Pedro, vou pedir só para o doutor Pedro falar um pouquinho mais alto, né, porque tem gente com probleminha no áudio. Tá bom o áudio, porém só tá um pouco baixo devido à distância do aparelho. Mas se você puder falar um pouco mais alto, a gente agradece, tá bom? Pode deixar. Então aí hoje que a gente tem para honrar esse horário mais 2 minutinhos. Quem tá chegando agora, boa noite, leitores do Sechat. Vamos começar a fazer aqui a nossa chegada oficial a essa live super importante para esse momento. Tem muita informação rodando por aí, muita fake news, e a gente está falando de um tema muito importante, que é a saúde das pessoas, né? E dentro de um tema muito novo ainda no Brasil, que é a discussão em relação aos efeitos da cannabis medicinal, né? Então a gente já veio aí levantando muitas dúvidas que vocês mesmos enviaram para nós, né? Que a gente fez algumas postagens aí pedindo. Chegaram algumas coisas e a gente já tem também uma nuance do que está acontecendo, porque a gente participa de muitos grupos, né, referentes à cannabis medicinal. Então a gente sabe o que está rolando e a gente quer dividir isso com vocês agora e fazer essa troca, tá? Então eu acho que a gente pode começar em 1 minutinho. Doutor Pedro, para a gente Oi. já começar aí oficialmente, se você puder dar um parecer de você como médico, né? O que você tem visto e ouvido a respeito de cannabis medicinal e coronavírus? A utilização de cannabis medicinal para paciente com coronavírus, a gente não tem nenhuma referência científica que comprove os benefícios dessa utilização. Isso não, tem um pensamento, né, na ciência que diz assim: a falta de evidência não é uma evidência de falta. Então, assim, a gente não tem nada que comprove que ela pode ser utilizada, mas isso não quer dizer que existe uma contraindicação. Vêm sendo feitos novos estudos e teorias estão sendo elaboradas para a utilização da cannabis medicinal no tratamento da Covid-19. Certo. Então a gente pode começar aqui pelas dúvidas, né, que chegaram para a gente aí durante a semana, né? Eu acho que a gente trabalha aqui com uma série de pessoas que tem um interesse sobre a cannabis no geral, né? Então a gente tem quem faz uso medicinal e quem faz uso adulto, e esse não é o apontamento aqui no caso, não é isso que a gente vai abordar. Porém, tem muita gente aí com dúvida, né? Na verdade, se as pessoas, seja por uso adulto ou por meio de vaporizador,
se existe uma possibilidade de imunização em relação ao coronavírus por conta da utilização da cannabis. A questão assim, de imunização, de prevenção, não. Isso não tem nenhum pensamento, nenhuma teoria que ajude nisso. A questão é que ela fortalece o sistema imunológico, isso não evita o contágio, que é diferente de você não ter os sintomas. Né? Pode ser que com o canabidiol você consiga reforçar o seu sistema imunológico e que os sintomas eles sejam mais brandos ou que você não apresente sintomas. Isso é diferente de você falar que ela pode causar uma imunização. A imunização você não teria o contágio. Né? E isso assim, não tem hoje nada, entendeu? A não ser boas práticas de higiene, entendeu? Para evitar o contágio. Muito bem. Então, para dar uma síntese aí, né? Não é uma questão de imunização, certo, doutora? É uma questão, então, da gente saber que a cannabis medicinal ela tem alguns benefícios que podem corroborar com um processo aí no sistema imunológico, mas nada tem a ver com estar imunizado porque faz uso da cannabis, seja lá como for. Exatamente. Imunização, não. Agora, você ter sintomas mais brandos, isso pode ser que sim. Quais tipos de sintomas, doutor? Por exemplo, a questão dentro das insuficiências respiratórias, né, que é o principal sintoma que nós temos hoje, o principal sintoma que está levando às complicações dos pacientes com Covid-19 é uma insuficiência respiratória aguda, que muitas vezes necessita de um aparelho para auxiliar nessa respiração. Pode ser que ela tenha uma ação para diminuir essa inflamação pulmonar. O Dr. Wilson Lessa, ele deve estar encaminhando para a gente aí no Sechar uma tradução de um artigo, acho que ele estava aguardando só a autorização disso, que fala justamente dessa possibilidade. Estou tentando aqui ligar o fone para ver se melhora, tá? Tudo bem. Mas pode falar. Acho que a gente pode pegar esse embalo, então, a respeito dos estudos. Como a gente sabe, o coronavírus é uma coisa nova que está aí, mas a gente já tem alguma coisa na literatura apontando aí? Já tem gente de olho nisso, doutor? Sobre a utilização no tratamento. Acho que a gente teve um probleminha aqui de conexão, mas já voltou. Na verdade, doutor Pedro, eu estou perguntando, tá me ouvindo? Agora, Tori, está pegando um pouco mais atrasado. Pode falar. Sem problemas, vamos lá. Na verdade, o que eu quero perguntar é como é que está essa parte da literatura? Eu sei que, lógico, sabemos que é um assunto muito novo, mas todo mundo quer saber, existe já algum processo, alguma literatura médica já dando indícios de que a cannabis medicinal pode servir como algum benefício, trazer algum benefício para pacientes com Covid ou até mesmo quem ainda não se contagiou? O que nós temos, assim, existem alguns estudos que foi feito em laboratório, não foi utilizado em seres humanos, mas que mostra que, teoricamente, poderia sim ter um benefício nos sintomas respiratórios. A gente está tentando assim, fazer pelo menos uma observação se isso está acontecendo ou não, com médicos que estão trabalhando na linha de frente para o tratamento do Covid-19. A Brace, né, ela disponibilizou, está sendo feita uma seleção de médicos, ela vai disponibilizar para esses médicos voluntários um óleo, tá, que foi montado assim, especificamente pensando nessa cascata inflamatória pulmonar e a gente observar inicialmente se existe alguma diferença ou não. Se isso se mostrar que existe realmente uma diferença, que a gente pode ter benefícios com a utilização dos canabinoides nesse caso, aí sim, aí a Abrace, a gente vai desenhar um estudo com metodologia científica, aprovado por comitê de ética, aí vai ser uma literatura científica. Tá? Mas a gente tem na literatura
teoria sobre essa utilização. Certo, então só para contextualizar o pessoal que está ouvindo a gente agora aqui nessa live, na semana passada a gente tem uma matéria contando aí um pouco dessa iniciativa da Abrace, né, que está disponibilizando óleo, né, de CBD aí. É o CBD ou o full spectrum, doutor? Não, é um óleo full spectrum. Tá, um óleo full espectro, então, para médicos que estão no front, né, que já têm sintomas até de Covid ou estão, né, com fechado já com diagnóstico, para justamente fazer uma observação desses pacientes que estão, né, com a doença independente dele. Na Isso, verdade, é são uma três grupos. observação que abraça aí junto também com o Pode repetir, doutor? Carol, voltou? Tá me vendo? Vamos lá. Tá me vendo, Carol? Carol? Sim, pode continuar, doutor. Nessa observação que nós estamos fazendo na Abrace, são três grupos. Você tem um grupo de médicos que não apresentam sintomas, mas que estão no trato diário de pacientes no dia a dia. Nós temos médicos suspeitos que têm alguma sintomatologia, mas que não confirmou ainda se tratar da Covid. E temos um terceiro grupo, que já são médicos sintomáticos, diagnosticados e que a gente está usando essa medicação. Bom, então a ideia é que aí mais para frente, quem sabe a gente tenha uma literatura científica já com base na observação, é isso, doutor? Ou pelo menos alguns trabalhos com metodologia científica sendo realizados. Mas isso, assim, essa iniciativa que a Abrace está tendo, ela está tendo, assim, outras no mundo inteiro, principalmente em Israel, está sendo feito também diversos estudos relacionados a isso. Tá. Muito bom, doutor. Vou aqui já começar a sanar aqui as dúvidas do pessoal que está na live, para a gente dar continuidade depois às dúvidas que a gente já tem levantado com os leitores. O Gabriel Barbosa, ele está perguntando quais as evidências que apontam melhora do sistema imunológico, sendo que a cannabis medicinal é tão utilizada em doenças autoimunes. Isso sem falar no efeito anti-inflamatório, que por si só é um efeito imunossupressor? E se a gente puder falar um pouquinho de uma forma mais abrangente para todo mundo que está ouvindo, para quem é leigo também, eu agradeço, doutor. Então, assim, esse artigo que o Dr. Wilson Lessa vai colocar fala justamente a respeito disso, né? Das citocinas, que elas sinalizam ações inflamatórias. E pelos efeitos de alguns canabinoides, né? De ser imunossupressor, você consegue diminuir essa ação dessas citocinas e com isso você diminui uma inflamação pulmonar, né? E assim, quem que produz essas citocinas? Diversas células, mas boa parte delas estão no sistema imunológico, onde você tem vários receptores CB2. Então, os canabinoides atuando no receptor CB2 vão atuar nessas células do sistema imunológico, vão diminuir essas citocinas e diminuir essa inflamação pulmonar. É o mesmo raciocínio que a gente usa para o tratamento de artrite, de algumas doenças autoimunes e de dores crônicas. Mas isso, assim, a gente tem essa teoria in vitro, né? Da questão, não dessas alterações das citocinas, mas a questão da repercussão pulmonar. Tá? Não existe assim um trabalho que tenha sido feito em humanos assim para a gente ter essa certeza. Mas aonde isso é muito importante, né? Onde que aí pode se tornar o pulo do gato? É exatamente isso que aconteceu nos casos mais complicados da gripe suína, da gripe aviária e provavelmente na gripe espanhola entre 1918 e 1920. Entendeu? Talvez a cascata, né, a tempestade de citocinas pulmonares provocando a inflamação, em todas elas talvez tenha seguido dessa forma. Então, talvez a gente consiga quebrar essa tempestade com a utilização de canabinoides. Mas isso é uma teoria, tá? E isso não quer dizer que você fumar maconha, você vai ter
esse benefício ou que você vai estar tratando. Não tem nada a ver. Tá? Até porque quando você faz uso de um produto, né, que você está aquecendo ele, né, que você está aspirando uma fumaça quente, isso muda completamente a química. Tá? Então, é o nem sim, nem não, né? Mas, a princípio, é um tratamento feito por via oral. O tratamento vaporizado em diminuir a tosse, isso pode acontecer. Então, a gente fica entre a cruz e a espada, porque você fumar maconha é proibido. E você usar de forma vaporizada, você precisa ter muita certeza da produção desse produto para ver se não estão usando o acetato de vitamina E, que causou diversas mortes nos Estados Unidos e algumas complicações respiratórias aqui no Brasil por conta dos vaporizadores. Então, assim, entre o proibido e o incerto, né, existe uma zona muito perigosa no meio. Então, tudo que a gente está conversando são teorias que a gente está tentando agora colocar à prova. Certo, doutor. Acho que também a sua fala já aí contemplou a pergunta do Marcelo, que falava sobre, né, o óleo ser imunomodulador, né? Vamos dar uma olhada aqui do que o pessoal está falando. Bom, tem um perfil aqui, o Sentiment Pixel, perguntando para a gente aí quando a gente acha que o Brasil vai chegar no mesmo nível que os Estados Unidos em relação ao mercado recreativo. Porém, a gente vai ficar focado aqui agora na relação do coronavírus com a cannabis medicinal. Mas, assim, vamos pegar a sua pergunta, tá? E a gente vai desenvolvê-la de alguma maneira para atender você também, tá? Então, vamos dar continuidade aqui ao assunto em relação ao corona. A gente recebeu uma outra questão, bem mais técnica, que eu vou passar agora para vocês. A gente falou sobre. Bom, vamos lá. Bom, doutor Pedro, você deve ter falado, você deve ter dado uma lida na resposta, né, na pergunta que eu te mandei mais cedo, até para você formular aí, a respeito dos broncodilatadores, né? E as ações anti-inflamatórias, bactericidas, fungicidas. E se você puder falar um pouquinho sobre esses benefícios da cannabis em relação ao que a gente poderia tratar dentro do tema coronavírus, ia ser interessante. É que, assim, a ação que alguns canabinoides têm, né? Antifúngicos, antibacterianos, isso não está relacionado com um assunto viral, né? Não tem uma influência assim tão grande. Tem uma influência na questão de você reforçar o sistema imunológico. Mas pessoas saudáveis também contraem coronavírus. A gente não tem uma defesa para esse vírus, por isso que ele contamina demais. Então, pensando nisso, assim, nessas ações que os canabinoides têm, entendeu? Não tem influência nenhuma em relação ao coronavírus. E a questão da ação broncodilatadora foi aquilo que eu te falei, a gente vai cair naquele meio, né? Fumar maconha é proibido e os vaporizadores eles são inseguros quando você não tem a certeza, a garantia de onde eles são fabricados. Certo. Teve uma fake news que rodou bastante, né? Porque falando de novo a respeito da imunização, né, das pessoas que usariam, né, a maconha medicinal. Vamos deixar claro para quem chegou agora também qual que é a atual relação da cannabis medicinal com o coronavírus para a gente tirar de vez a dúvida em relação ao cenário atual. Nesse momento, nada. Nesse momento, assim, não dá para falar que ela tem indicação de algum benefício que diretamente pode trazer os canabinoides em relação ao coronavírus. Mas o fato de não ter nada não quer dizer que isso não exista. É isso que nós estamos fazendo agora, tanto lá nessa iniciativa da Abrace, na doação dos óleos para os médicos, como a gente está vendo artigos que estão saindo em Israel, mas assim, são coisas pequenas,
infelizmente com um número de participantes ainda pequenos. Então, com ele pequeno, é difícil você tirar uma certeza. Tudo bem que o primeiro trabalho falando que a cloroquina poderia ser usada no tratamento da fase mais agressiva da Covid, foi um relato com 20 e poucos pacientes, né, que foi de um estudo francês. Então, tem saído alguns estudos, mas a metodologia ainda não nos permite tirar uma conclusão sobre isso, né? Então, nesse momento, a gente não indica para ninguém utilizar canabinoides para o tratamento, para a prevenção do coronavírus, mas isso está sendo estudado. E a maconha não imuniza contra o Covid. E isso a gente já tem certeza. Certo, é muito importante, são as pessoas que acompanham, né, as notícias em relação à cannabis medicinal, de propagar, né, informações de qualidade, né, e com fontes seguras, porque a gente está falando de pessoas doentes e existe um lugar, né, onde as pessoas estão, às vezes, muitas vezes desesperadas, com medo, né, e que isso pode levar aí ao uso indevido ou até mesmo a falsa esperança de que você possa curar ou possa se imunizar em relação a isso. Então, a gente conta muito com nossos leitores para que a gente propague as notícias do C-Chat de uma forma bastante responsável, porque é como a gente trabalha por aqui com esse assunto, né? Como eu falei, a gente tem o Dr. Pedro Pinheiro, que é nosso diretor científico, então nada passa para vocês de forma médica que não passe por um médico. Então, vamos tomar cuidado, vamos ser responsáveis também pelas informações que a gente está compartilhando. E eu garanto aqui que o C-Chat vai sempre estar levando informações de qualidade e com o peso que a medicina precisa e merece, né? Doutor Pedro, vamos dar continuidade? A gente te perguntou qual que é a sua visão geral da situação, do quadro. Você como médico, falar um pouquinho, você estava na Itália, né? Um pouco antes da pandemia, que realmente a nossa quarentena brasileira aqui começar oficialmente. Conta um pouquinho pra gente como é que estava a situação, como é que foi isso? Na verdade, assim, eu estava no momento, né? Eu saí de Milão, né, da primeira vez, né, que eu cheguei, né, na Itália para o Milão. Fiquei lá uns dias. Quando eu saí de Milão, foi quando começou a ter o isolamento. Nesse momento eu fui para Veneza, estava domingo em Veneza, na segunda-feira o Carnaval de Veneza foi suspenso. Então, assim, depois fui para Zurique, eu passei assim pelos locais onde mais estavam tendo, né, casos de coronavírus. E estava eu, minha esposa e 2 filhos. Nós 4, né, a gente faz utilização, cada um por um motivo diferente, mas a gente usa canabinoides, né? A gente usa o óleo canabidiol. E ninguém teve nada, a gente conseguiu voltar para o Brasil no dia 10 de março, no sufoco, mas assim, fizemos a quarentena inicialmente, né, como estava programado, de 14 dias, mas em nenhum momento a gente apresentou sintoma nenhum. Até foi dessa brincadeira junto com o Cassiano, que é o CEO da Brace, que ele me ligou perguntando se eu estava melhor, né? O Cassiano, ele tem uma preocupação muito grande com os médicos. Quando o Cassiano me ligou para saber como é que eu estava, que a gente começou a conversar, que houve. Será que ajuda? Será que não ajuda? Vamos começar a dar uma estudada sobre isso. A situação lá realmente estava feia, né? Não tem como comparar com a situação do Brasil, principalmente porque a gente tem uma realidade muito diferente. Lá você estava sendo testado a todo momento. Aqui você não tem teste para todo mundo. Quando eu saí da Itália, eu tive que fazer uma termografia para saber se a gente estava bem para vir para o Brasil. Chegando no Brasil, nada, assim, zero de fiscalização, de qualquer coisa. Então, os números que nós temos, a gente não sabe quantas pessoas realmente foram infectadas ou contaminadas no Brasil. Nós sabemos quais foram de uma forma mais grave, que essas que foram realmente testadas ou não. Então, isso dificulta um pouco a gente comparar a nossa situação com a situação da Europa. A Europa é um continente que tem muito idoso. O Brasil é um continente, é um país onde nós temos muitas comunidades com aglomeração de pessoas. Então, não sei te dizer como é que vai ser essa situação aqui no Brasil. Acho que é o primeiro país grande, com muitas comunidades,
e regiões afastadas assim que tem uma pandemia. Então, acho que o Brasil ele vai acabar balizando outros países do leste europeu, inclusive. Mas a situação na Itália estava bem chatinha, assim. Né? Não estava bem chatinha, assim, que eu digo, é com respeito. Estava triste lá. Agora vamos ver, né? O Sechat, a Carol falou, está muito correto. A gente tem uma responsabilidade muito grande com as informações que a gente coloca, a gente checa tudo, não tem nada assim do ar. Que os canabinoides são uma promessa, né, de que podem ajudar no tratamento, né, e muitas vezes na redução dos sintomas mais agressivos das infecções respiratórias virais, é uma verdade. Conforme esses estudos forem saindo aqui no Brasil ou no mundo, né, o Sechat ele já está conectado com esses centros de pesquisa. Né? A gente tem colaboradores médicos, né, como o Dr. Wilson, que vai trazer esse artigo que vai ser publicado agora, essa tradução. Então, a gente tem assim, uma capilaridade de médicos, pesquisadores, farmacêuticos que a todo momento estão alimentando. Mas existe uma seleção, né? Nós não publicamos qualquer coisa. Tudo aquilo que tiver um viés científico, a gente acaba segurando um pouco. Então, muitas vezes a falta desses artigos publicados é justamente por essa peneira, por essa seleção criteriosa que é feita por toda a equipe do Sechat. Legal, doutor. Só para quem não conhece, a Abrace, né, é uma ONG lá da Paraíba que tem, né, aí o HC para cultivo, né, e atende diversos pacientes aí com os óleos que ela produz, tá? Rolou essa dúvida aqui. E bom, esse parâmetro, como a gente pode perceber, então, continua em aberto, porque está assim em todos os segmentos, né? Então, para recapitular aqui, lembrando que agora, nesse momento, não temos literatura médica para falar sobre os benefícios da cannabis medicinal sobre a Covid, porém, estudos estão começando, observações estão começando, e eu convido também aos nossos leitores a dar uma atenção para as matérias que a gente tem postado internacionais. A gente tem trazido algumas matérias internacionais a respeito de cannabis e coronavírus, que são muito interessantes, porque eles trazem um retrato dos estados, de alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo, onde já é liberado, né, onde já tem os dispensários de maconha, tanto para uso adulto quanto medicinal, e como está sendo esse debate lá fora, inclusive em lugares onde a maconha medicinal ela já é tratada como devidamente a gente vem lutando aqui no Brasil para que também seja. E mesmo assim, ela entrou como serviço essencial em alguns estados, outros não. Então, a gente está trazendo várias matérias de fora também que são interessantes para a gente ter um contexto mundial, né? Ou mundial, digo assim, mas na América do Norte, principalmente, onde tem esse movimento maior, para saber como está rolando lá e como isso pode reverberar aqui, inclusive da indústria, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui de quem está na nossa chat, que a gente está para finalizar. Doutor Pedro, acho que tem uma questão assim que até que é interessante de colocar. O Kleber está falando assim, acho que a gente até conversou certa vez sobre isso, se a maconha medicinal pode ser comparada a uma panaceia. Ele quer saber a sua opinião. Então, se a gente pode saber a opinião do doutor Pedro a respeito dessa panaceia, e a gente pode ir finalizando, se alguém tiver mais alguma dúvida, vai colocando aqui nos comentários. Eu acho sim, viu? E você vê, né? Dentro da religião, uma das religiões da Índia, né? Os devotos do Deus Shiva. Deus Shiva é o Deus responsável pela destruição e reconstrução do mundo. E o Deus Shiva, ele dá a cannabis para a humanidade como um presente para a cannabis reconstruir a humanidade, reconstruir um mundo melhor. Então, assim, funciona para tudo, serve para todas as coisas, doença, não. Nesse sentido de panaceia, eu acho que nada existe. Tá? Mas que eu acho que ela é uma planta, que nós estamos, apesar de 5.000 anos de utilização em sua forma medicinal ou religiosa, nós estamos ainda engatinhando nas combinações que a gente pode fazer com os canabinoides. Sim, pensando nesse sentido, ela é uma panaceia. Nós estamos vendo resultados em doenças
que anteriormente não tínhamos. A gente tinha controle dos sintomas, colocávamos uma coleira emocional dentro de pacientes com transtorno do espectro autistas, e que hoje eles começam a ter uma sociabilização melhor. Eu, como cirurgião, posso falar que as minhas indicações para cirurgia de transtornos de movimento como Parkinson ou cirurgias para epilepsia reduziu após eu utilizar a forma medicinal da cannabis como um arsenal terapêutico, que para doenças psiquiátricas, quando bem indicadas, ele é um forte auxílio para ansiedade e depressão. Inclusive, nesses momentos de incertezas, com essa pandemia, essa ansiedade que muitas vezes as pessoas acabam tendo com tudo isso, ela é benéfica para isso, ela traz uma sensação de bem-estar importante nesse momento. Então, é uma panaceia. Serve para tudo e para todo mundo? Não. Longe disso, e eu acho que a única coisa que serve para todo mundo é fé e esperança. É isso, doutor Pedro. Bom, gente, a gente recebeu aqui várias dúvidas a respeito de cannabis medicinal no geral, né? Sobre cultivo, sobre literatura médica para estudante. Eu acho que a gente daqui saiu também só sobre doutor Pedro. As dúvidas ainda são, Carol, cortou muito o que né? você falou. Você pode repetir para mim? As dúvidas aqui a respeito de cannabis medicinal no geral. Eu não sei se o doutor Pedro está ouvindo, se a gente está se vendo. Voltou, doutor Eu Pedro? não estou te vendo. Voltamos? Eu não estou te vendo. Você está me vendo? Agora estou te vendo. Tá. Deve ser Então, na falha verdade, de conexão, eu alguma estava coisa assim. dizendo, doutor Pedro, que vieram várias perguntas, né? Várias dúvidas sobre cannabis medicinal no geral. Eu acho que depois que a gente fizer, tem essa live agora às 19 que a gente está fazendo, e amanhã tem outras 10 da manhã que vai abordar esses mesmos assuntos e outros novos assuntos que surgirem. Então, vale a pena rever, porque as informações sempre acabam mudando. A gente sabe que a gente está num movimento aí bastante, um balanço bastante forte, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente vai levantar essas dúvidas que vocês mandaram, a gente não vai descartar. E quem sabe a gente pode marcar uma live, né, para falar sobre cannabis medicinal no geral e o Dr. Pedro sanar as dúvidas de vocês, que é muito importante, porque o leitor do C-Chat é importante pra gente, é a gente que conta com vocês para vocês compartilharem as matérias que a gente faz. Então, gratidão a todos que estão presentes nesse momento. Carol, pera, Desculpa, que foi eu um vou problema. falar. Carol, tem uma ideia, pera. Foi meu. O problema técnico foi meu. Desculpa, rolou uma oscilação aqui na minha internet. Desculpa. Então, só para a gente finalizar. Ô, Carol. Pra gente finalizar. Oi, desculpa. Carol, rapidinho. Assim, essa é a primeira live que nós estamos fazendo pelo canal, não só pelo C-Chat, mas minha mesmo. É a primeira live que eu estou fazendo na minha vida. A Carol sofreu hoje comigo o dia inteiro. Eu perturbei ela para a gente fazer isso. Mas agora eu notei algumas coisas que eu posso fazer aqui em casa, Carol, para melhorar isso daí. Não podemos fazer essa live na quarta-feira de manhã? Bom, a gente divulgou na terça que era amanhã de manhã, mas se você achar mais pertinente, a gente pode pode fazer uma coisa melhor, né? Eu acho que hoje não ficou o ideal, mas então vamos fazer o amanhã seguinte. às 10 e depois a gente marca uma outra hora. E podemos fazer também marcar uma live para a gente poder falar de assuntos só sobre gerais. cannabis medicinal. Uhum. Tá, mas eu vou me organizar melhor aqui. Eu já vi algumas coisas que eu posso tá melhorando, né, para fazer uma live assim um pouco mais adequada, né, pelo menos no nível do C-Chat. Então, gratidão, doutor Pedro. Vamos, sim, se tiver alguma alteração, pessoal, na live de amanhã, a gente vai avisar pelas nossas tá marcado, sociais. Carol, Não, então tá bom, amanhã às 10 tá falado. Às 10. E quando tiver a próxima,
a gente vai conversar novamente, a gente vai marcar uma próxima live só para falar sobre cannabis medicinal no geral. Tá legal, pessoal? Queria agradecer a presença do Dr. Pedro. Diga, Dr. Carol, Pedro. posso dar dois recados? Manda ver. Queria agradecer ao Cassiano da Abrace, né, por a iniciativa que teve. Mandar um abraço por Thomas, da Abracan, lá de Fortaleza. Ele é um grande amigo que toda hora tá me ligando, perguntando se eu estou bem. Realmente, assim, a Abracan é da família mesmo. Obrigado. Então é isso, pessoal. Essa foi a primeira live do Sechat a respeito de coronavírus e cannabis medicinal. Então, voltando aí para avisar que amanhã, às 10 da manhã, eu e o Dr. Pedro estaremos de volta. E mais para frente, a gente vai marcar essa nossa live a respeito de cannabis medicinal no geral, tá bom? Boa noite, Combinado. Dr. Pedro. Boa Gratidão a noite. todos e até mais. Obrigado. Tchau, tchau.